galera. Então, a gente vai dar início aqui na nossa aula de hoje, falando sobre a farmacologia da tireoide, né, que é o nosso conteúdo previsto para essa nossa aula de hoje. Então, assim, vocês quem atua em farmácia aí, com certeza já conhece um pouco sobre alguns medicamentos que são direcionados para tratamento de patologias na tireoide. Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar em algumas medicações aí que são derivados hormonais. Mas assim, alguém de vocês sabe o que a tireoide faz? Já se, per- já se perguntaram o que a tireoide faz? Se fosse uma questão de prova valendo 5 pontos e alguém soubesse responder o que a tireoide faz, alguém saberia? Sem pescar. Pescar não vale. Ninguém quer arriscar? Ficaria sem os 5 pontos. Na hora. Eu ia falar isso aí que o Elenilson falou, Produção de mas tá hormônios, né? bem vago, né? Esse que é o lance. O Eu, Elenilson eu falou. me arriscaria a dizer os hormônios, é T3, T4, é tiroxina e eu sei lá, não sei, Tá não certo, sei. tá certo, tá certo. Tiroxina é um, e o outro é triiodotironina, que é o Ah, T3. sim. Tá certo. Acertaram em parte, né? Produção de hormônios, aí T3, T4, beleza. O raciocínio é esse. Só que aí a pergunta aumenta, né? E o que os hormônios fazem? Porque a função dos hormônios está direcionada, está relacionada diretamente com o funcionamento do porquê para que a tireoide serve. Né? Tá tudo interligado. Então, a explicação do para que os hormônios é o que responde, né? Então, se a gente for avaliar, né, o funcionamento do órgão, né, do órgão tireoide, a gente vai ver que a tireoide ela é responsável muito pelo processo de metabolismo. Ouviram falar em tireoide? Vocês têm que lembrar de uma coisa chamada metabolismo, tá? A tireoide ela é um órgão que ela tem essa função de organizar, né, de ajustar o metabolismo. Maurício, ajustar de que maneira? Ela acelera o metabolismo ou ela diminui o metabolismo? Então, daí vocês já imaginam. O que os hormônios T3 e T4 fazem? Eles aceleram o metabolismo. Tá? Essa informação é importantíssima para a gente. Porque as condições clínicas relacionadas com efeitos da tireoide têm efeitos diretos no metabolismo. Então, por exemplo, tem Ela efeitos. acelera o metabolismo? Exato. Se a gente tiver um aumento da quantidade de hormônio, a gente tem um metabolismo mais rápido. Se a gente tem uma pequena quantidade de hormônio, a gente tem um metabolismo mais lento. E isso traz características clínicas para cada tipo de paciente. Então, cada um desses pacientes que tem alteração na tireoide vai ter um aumento do metabolismo ou vai ter uma diminuição do metabolismo. Isso só vai depender da condição clínica dele, né? Se é mais ou se é menos hormônio. A Elenilson perguntou aqui se ela equilibra o organismo. Sim, né? Ela aumenta, né? Ativa certos processos metabólicos ou diminui processos metabólicos. Então, de uma certa maneira, ela ajuda no equilíbrio orgânico. Né? Ela atua na manutenção dessa homeostase, né? Que é o equilíbrio orgânico. A gente pode dizer que ela auxilia no equilíbrio do organismo, sim. Mas ela não é a única responsável, se essa era a tua pergunta. Ela não é a única responsável pelo equilíbrio orgânico. Ela é uma das responsáveis, né, em auxiliar esse equilíbrio aí. E aí a gente entra no material, né, como é que chama? Macroscópico,
né? Então, a gente vai olhar aqui a estrutura morfológica da tireoide. Então, olha onde é que fica essa glândula, que parece o que o pessoal chama de forma de borboleta, né? Que fica aqui próximo do que eles chamam de pomo de Adão. Então, a gente tem uma glândula que fica nessa região do pescoço, né? Onde a gente encontra a traqueia e a laringe está bem aqui, e ela fica nessa região, né? Entre a traqueia e a laringe, que é a glândula tireoide, né? Encontrada em todas as pessoas, fora aquelas que fizeram a cirurgia de retirada, né? E a glândula ela tem esse formato mais ou menos. E dentro da glândula tireoide, nós temos glândulas anexas. Essas bolinhas amarelas aqui, ó, são chamadas de paratireoides. Maurício, qual é a função da paratireoide, né? Também produção de hormônio, mas dessa vez o hormônio é um hormônio um pouquinho diferente. É um hormônio chamado PTH, que a gente chama de paratormônio. Tá? Então, o PTH, que é o paratormônio, ele é um hormônio que ele é responsável pelo metabolismo ósseo. Então, a tireoide é responsável pelo metabolismo de maneira geral, mas o PTH em particular, ele faz o metabolismo do cálcio, na verdade, não é nem ósseo, é o metabolismo do cálcio. Então, ele auxilia a fixação ou a retirada de cálcio nos ossos. Então, o PTH ele regula o que a gente chama de osteoblasto, que é a formação óssea, e ele regula o osteoclasto, que é a quebra do osso para a retirada de cálcio. Tá? E aí ela tem esse papel importante nessa regulação do metabolismo do cálcio, que não é o foco da nossa aula, mas é interessante vocês saberem. Muitas das vezes um paciente pode ter alteração no PTH e isso levar a uma osteopenia, uma osteoporose. Tá? Não é só ele que tem essa função, só para deixar claro, mas tem uma importância direta entre a relação do paratormônio com o metabolismo do cálcio. Só vou estragar uma coisa para vocês. Eu, Maurício, todas as vezes que eu estou dirigindo ou que eu estou em algum lugar, que eu vejo um carro com a placa PTH, a primeira coisa que vem na minha cabeça é paratormônio. Então é automático. É uma coisa assim que eu às vezes acho que eu estou ficando meio doido, né? Mas todas as vezes que eu olho PTH, um carro na rua, eu me lembro paratormônio, na hora. Então é uma maneira que eu nunca esqueço do nome desse hormônio. Né? Acabou ficando isso na minha cabeça e eu acho que eu acabei de estragar para vocês as placas do carro também. Porque daqui para frente, toda vez que vocês olharem PTH, vocês vão lembrar de paratormônio. Tá? Mas faz parte, é só para vocês não esquecerem não. E aqui, ó, são as estruturas microscópicas, as células que estão dentro da tireoide. Então, nós temos células foliculares que vão secretar os hormônios, que são essas células aqui, ó. Temos o folículo, que é esse círculo inteiro, é um folículo da tireoide. Temos as chamadas células secretoras em C, que secretam um hormônio chamado de calcitonina, tá? Que é um hormônio importante do processo de metabolismo da paratireoide. E temos o chamado coloide, né? Que é composto por uma glicoproteína que fica aqui dentro dessa área do folículo da tireoide e auxilia essas nossas células foliculares à produção dos hormônios para que a gente possa secretar esses hormônios. Tá? E aqui são os capilares sanguíneos. Então, a paratireoide, a tireoide, né, ela é um órgão relativamente pequeno, mas que ele é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento. Não tem nos slides aqui, mas é uma informação que é importante para vocês, tá? Por exemplo, se um paciente ele tem hormônios tireoidianos e ele tem hormônios sexuais sendo produzidos em uma quantidade suficiente no período da adolescência, esse paciente ele vai ter um desenvolvimento natural, um desenvolvimento que a gente considera, entre aspas, aí, tá, normal, tanto dos órgãos sexuais, né, quanto das características sexuais. Porém, se o paciente tem quantidade de estrogênio, progesterona, no caso, né, do sexo feminino, ou testosterona no sexo masculino aí, em quantidades suficientes, mas ele não tem hormônio da tireoide, ele vai ter um baixo desenvolvimento das características sexuais. E se o paciente tiver somente os hormônios da tireoide e uma alteração no processo nos hormônios sexuais, esse paciente ele vai ter um baixo desenvolvimento sexual dos órgãos e das características. Então, a importância dos hormônios tireoidianos, ela leva em consideração não somente o metabolismo em si, mas o desenvolvimento da característica sexual também, tá?
Então, isso é bem importante para a gente, porque a gente tem muitas crianças hoje que têm uma deficiência de alguns hormônios. E à medida que vai tendo esse processo de desenvolvimento, isso pode fazer com que elas tenham uma baixa formação das características sexuais com o passar do tempo, uma alteração ou na tireoide ou nos hormônios sexuais. Então, por isso é que tem que ser feito um acompanhamento mais próximo, tá? Então, essa informação é importante para a gente, bem importante mesmo, tá? E aí, continuando aqui. Para que vocês conheçam os hormônios tireoidianos. Então, a gente tem um aminoácido chamado tirosina. Acho que todo mundo já ouviu falar nesse cidadão. A tirosina, ela sofre adições de iodo molecularmente. Então, quando você tem a adição de uma molécula de benzeno aqui, né, com uma hidroxila, mais molécula de iodo e 2 moléculas de iodo nesse benzeno bem aqui, você acaba produzindo um hormônio chamado de triiodotironina, porque você colocou 3 moléculas de iodo. Detalhe, a triiodotironina é o hormônio ativo da tireoide. Ela é quem faz a ação no metabolismo. Tá? Quando você coloca 4 moléculas de iodo na tironina, colocando mais uma hidroxila com um benzeno aqui, você vai fazer uma molécula chamada de tiroxina, ou tetraiodotironina, tá? Tiroxina é mais fácil. São 4 moléculas de iodo. A tiroxina é o hormônio de reserva, então ela não está ativa. Então, quando ela está na forma de tiroxina, né, o T4 é o hormônio de reserva. Então, ele vai ficar ali. Quando ele é necessário, você retira um iodo, transforma ele na forma ativa e ele vai lá e acelera o metabolismo. Tá? É desse jeito que funciona. E aí, para que a gente tenha uma característica mais geral e detalhada para vocês. A célula de origem dos hormônios T3 e T4 são as células foliculares da tireoide, que eu mostrei ali em cima para vocês. São natureza química derivados do aminoácido chamado de tirosina. Tem uma meia-vida, em média, tá? De 1 dia, o T3 dura mais ou menos 1 dia, e o T4 dura mais ou menos 1 semana. Em relação aos fatores de liberação, é uma liberação tônica, então a célula contrai, e nessa contração ela libera esses fatores. Então, vai variar de acordo com a necessidade do hormônio. Se o organismo está precisando mais de uma quantidade de T3, a célula vai lá, libera e a gente tem a liberação desse hormônio. A gente está precisando de uma quantidade menor, a célula não contrai e fica lá só o T4 guardado. Célula-alvo, vários tecidos do nosso corpo. Aqui vai variar de acordo com a necessidade de cada um dos tecidos. E um detalhe importante, ela tem um receptor no núcleo das nossas células. Ou seja, ela altera o metabolismo por agir no núcleo. E aí, aproveitando o ensejo aí, ó, quem é meu aluno de biologia molecular ou quem já teve a disciplina de biologia molecular ou genética, tem que lembrar do processo de replicação de DNA. E aí, por que é importante a gente avaliar uma medicação que atua no núcleo? Porque essa medicação vai alterar a síntese proteica. Ela vai mexer com a síntese de proteínas, aumentando a síntese de proteínas e dessa maneira aumentando o metabolismo. Então, olha a correlação aí entre as disciplinas, né? A gente tem uma medicação que ela é capaz de chegar no núcleo da célula e estimular o núcleo a produzir mais proteínas. Então, esse estímulo para a produção de proteínas aumenta o metabolismo, e isso torna esses hormônios reguladores do metabolismo, tá? E aí a gente entra efetivamente nas condições clínicas relacionadas com o processo da tireoide, que é o ponto-chave da aula de hoje. Por quê, Maurício? Porque se vocês entenderem o que a medicação faz, como ela faz isso, vocês entendendo os quadros de hipertireoidismo e hipotireoidismo se torna uma coisa mais fácil, né? Fica bem mais fácil de entender. Então, por exemplo, o que é uma condição de hipertireoidismo? Lembrando que hiper é muito e tireoidismo vem de atividade da tireoide. Ou seja, você vai ter uma grande, né, muita atividade da tireoide. Então,
hipertireoidismo, você vai ter um aumento do metabolismo, porque você vai produzir mais hormônio tireoidiano. Ponto. Tá? Então, o que a gente encontra num quadro de hipertireoidismo? Qual é a característica clínica que esse paciente vai apresentar? A pele vai estar quente, vai ter sudorese, o paciente vai ter intolerância ao calor, porque a pele já vai estar quente, e aí ele vai produzir mais calor internamente, porque o metabolismo dele está acelerado, produzindo radical livre, produzindo energia. Ele pode ter, perda de peso e fraqueza muscular, por conta da perda de proteínas ali, ele vai estar com o metabolismo elevado, ele pode perder proteínas. Vai ter hiperreflexia, então ele vai estar, atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, só que ele vai estar atento não de uma maneira concentrada, ele vai estar atento a estímulos, então ele vai estar hiperreflexo a qualquer coisa. Se tu for falar com a pessoa, tu dizer, Maurício, oi, o que foi? O que está acontecendo? Então ele vai estar mais acelerado, sabe? Ele pode ter transtornos psicológicos, inclusive um paciente, quando ele tem hipertireoidismo num estado bem grave, ele pode ter convulsões, ele pode ter quadros me fugiu a palavra, quadros de alucinações, tá? Em um quadro de hipertireoidismo bem elevado, com metabolismo muito acelerado, ele pode, né, aumentar a temperatura e aí ele pode ter alucinações, tá? Isso pode acontecer. O paciente pode ter taquicardia e aumento da contratilidade cardíaca. Isso aqui é um risco, tá? É um paciente que já tem problema de coração, né, insuficiência cardíaca ou qualquer outra alteração de válvula, algum problema de coração, e ele ter taquicardia e aumento dessa força de batimento cardíaco, esse paciente ele pode ter um problema bem grave mesmo de arritmia, né? Pode causar uma arritmia no paciente. Então, isso tudo tem que ser muito bem observado. Nesse ponto aqui, é importante a gente lembrar dessas características, tá? Porque, por exemplo, teve uma época que conheço uma pessoa que ela fez uso de medicamento para tireoide, acompanhamento com o médico. O médico prescreveu T4, e essa pessoa estava utilizando 75 microgramas de T4 todos os dias pela manhã. E aí, essa dose, a pessoa depois de uma semana começou a reclamar. E aí veio falar comigo, né, Maurício? Olha, eu tô sentindo, meu coração parece que vai sacar pela boca, né? Meu coração tá batendo muito forte, meu coração parece que vai sacar. Eu não consigo dormir direito. Eu tô sentindo o triplo de calor do que eu sentia. E olha, eu sei que o dia tá quente, mas parece assim que tá muito mais quente. E eu não sei o que tá acontecendo. E aí, essa pessoa, ela tinha acabado de começar o tratamento com hormônio tireoidiano. E aí eu pensei, rapaz, mas o que pode ser? Não sei, né? Aí eu perguntei, como é que estão os teus exames e tal? Aí foi me mostrar e tal. E aí eu pensei, mas assim, o que que tu começaste a fazer diferente? Aí ela virou para mim e falou assim, não, eu comecei a usar essa medicação bem aqui. Me mostrou o nome da medicação, que era nome comercial. Aí eu falei, entendi. Então pode ser da medicação. Por quê? No início do tratamento, quando a pessoa começa a ter o tratamento com hormônio tireoidiano, ela precisa fazer ajuste de dose todo mês, praticamente. Se o médico não conseguir acertar de cara a dose dela. Porque realmente é meio que um teste que ele vai fazendo. Por mais que ele se baseie na dose hormonal que o paciente tem, o paciente faz uma adaptação para aquela dose. E às vezes a primeira pode não ser necessária, pode não ser suficiente. E aí ele tem que tomar e volta no médico. Então, os primeiros 3 meses, para quem começa um tratamento para tratar hipertireoidismo ou hipotireoidismo, por exemplo, pode fazer com que o paciente tenha muita alteração hormonal com relação aos hormônios da tireoide. Então, o que aconteceu? Né? Resumindo o quadro. O paciente que eu falei para vocês tinha hipotireoidismo. Então, baixo funcionamento da tireoide, que não é esse caso aqui. Porém, com a dose da medicação, ele tomou uma dose mais alta do que deveria. Maurício, o médico errou? O médico se baseou nos exames do paciente. Porém, o organismo do paciente respondeu de uma maneira diferente. Então, ele precisava de uma dose menor. E aí, o paciente começou a ter
os efeitos de uma crise de hipertireoidismo, com 1 semana de uso. E aí, resumindo, Maurício, o que se faz nessa situação? Você tem que encaminhar o paciente ao médico, porque a gente não pode suspender, trocar a medicação. Então, encaminhar o paciente ao médico para que ele faça novos exames e para que ele altere a dose. E aí sim, aí o médico, no caso dessa pessoa, substituiu a dose de 75 microgramas para 25 microgramas, começou com uma dose menor, e verificou depois de um mês a necessidade de aumentar para 50. Então, esse paciente em particular, ele fez uso assim, 25 microgramas em um mês, aí usou 50 no outro. Só que 50 estava alto. E aí, como estava alto, ele voltou para usar 25 e ficou usando 25, que a dose de manutenção dele foi essa. Ele não precisava de uma dose mais alta, porque ele estava tendo todos os sintomas de hipertireoidismo, sendo que o quadro dele era justamente o contrário. Então, vocês conseguiram entender mais ou menos o quadro desse paciente aí? Ele foi tratar uma coisa e acabou tendo sintomas de outra coisa, por conta desse ajuste de dose. Então, no começo, um paciente que faz uso de hormônio tireoidiano, ele, entre aspas, sofre com isso. Pode sofrer. Alguns pacientes ficam tendo que voltar no médico todo mês para fazer esse acompanhamento. Outros, o médico ele consegue pegar uma dose que é compatível com aquele organismo de maneira mais rápida, tá? Então, eu quero que vocês lembrem desses sintomas. Hipertireoidismo, você aumenta o metabolismo. E o hipotireoidismo é o contrário. Você diminui o metabolismo. Então, olha só, o paciente no hipotireoidismo, ele vai ter tremores, calafrios, ele vai ter intolerância ao frio. Então, qualquer local em que ele tem a possibilidade de sentir frio, ele vai sentir, e vai ser mais forte com ele. Ele vai ter diminuição da produção de colágeno, porque o metabolismo vai estar alterado. Ele pode ter mixedema, pode ter hiporreflexia, que é o contrário, Pode ter transtornos neurológicos, no sentido de diminuição do sistema nervoso central, vai diminuir o metabolismo, então ele vai ter não é nem um quadro de... alguns médicos, eu vou dizer desse jeito porque alguns médicos consideram, tá? Depressão causada por hipotireoidismo. Então, alguns médicos consideram que o paciente, quando ele está com hipotireoidismo, ele não é capaz de decidir alguma coisa para ele, porque ele está com um quadro depressivo causado pelo hipotireoidismo, tá? E aí, isso pode causar transtornos depressivos no paciente. Então, às vezes, o paciente tem quadros, surtos depressivos por causa de transtornos da tireoide, não é nem necessariamente a serotonina. Pode ser um quadro, relacionado, com a tireoide. Pode ter cretinismo. Maurício, cretinismo é o quê? A pessoa ser cretina? A primeira coisa que a gente pensa. Na verdade, cretinismo é uma condição endócrina em que o paciente ele vai ter uma alteração, física e intelectual durante esse período que ele está com hipotireoidismo. Então, o cretinismo, no sentido do hipotireoidismo, é quando o paciente ele começa a perder a característica intelectual, ele perde o processo cognitivo ali. Então, ele tem uma dificuldade de organizar o pensamento, tá? Mas isso é direcionado para alteração no processo tireoidiano mesmo, tá? E ele pode ter o contrário do hipertireoidismo, que é a bradicardia. Então, taquicardia é aumento do batimento cardíaco, a bradicardia é a diminuição do batimento cardíaco, certo? Então, percebam que são características meio que contrárias, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Então, como é que vocês podem fazer para estudar isso aqui mais fácil? Ora, é só vocês pegarem, aprendem um, Aprendam um, o outro é o contrário. Não tem erro. Eu vou aprender hipotireoidismo. Então, aprende as características do hipotireoidismo. O hipertireoidismo é o contrário. Fica mais fácil, tá? E aí a gente entra nas modificações físicas que podem acometer o processo tireoidiano. Como, por exemplo, isso aqui, ó, que é o bócio.
O bócio, galera, é um quadro em que o paciente tem falta de iodo. Então, quando o paciente ele não ingere iodo em condições, em quantidades suficientes diárias, ele pode ter uma chamada hiperplasia da tireoide. A tireoide, ela aumenta de tamanho. Então, isso aí, tudinho que vocês estão vendo, é o aumento de tamanho da tireoide. Tá? E essa doença, que é causada por a falta de iodo, é chamada de bócio. Maurício, por que tu está falando isso para a gente? A gente quase não vê pessoas com bócio atualmente. Concordo, mas a gente tem que saber por quê. Há um tempo atrás, muitas pessoas começaram a ser diagnosticadas com bócio e ninguém sabia por quê. Até que eles foram investigar e descobriram que o sal de cozinha que a gente usa, né, o sal normal, não o sal rosa do Himalaia, né, o sal normal de cozinha, ele era enriquecido com iodo, para que as pessoas não perdessem essa característica, né, de produção da tireoide. E aí, durante um tempo, eles tiraram isso. Então, o sal parou de ter iodo. E aí, por conta disso, as pessoas começaram a desenvolver bócio em um determinado período aqui da história do Brasil. E aí, depois disso, o Ministério da Saúde foi lá e disse, não, o sal de cozinha, né, o sal que a gente compra, sal de cozinha, ele tem que ser um sal iodado. Ele tem que ser enriquecido com uma quantidade de iodo que seja suficiente para manter as condições fisiológicas, já que a gente não vai ingerir iodo de uma outra fonte. E aí voltou. O sal de cozinha ele apresenta essa característica de ser iodado. Então a gente nunca recomenda ao paciente ele cortar o sal completamente sem fazer uma reposição de iodo. Porque se imagina, se o paciente diz, eu vou cortar o sal da minha alimentação, tira para sempre o sal e não repõe o iodo com outra alimentação, ele pode ter a formação do bócio, né, apresentar a doença do bócio ali. Então a gente sempre indica para o paciente, se for fazer o corte completo do sal de cozinha, que ele faça uma reposição de iodo de alguma outra fonte. Ele pode procurar um outro alimento que seja rico em iodo para fazer essa substituição. Tá? O importante é ele não perder a quantidade de iodo que ele ingere para que ele não tenha a formação do bócio, certinho? E aí, como é que se dá o processo de produção e o processo de feedback, né, que é o processo de contrarregulação da produção dos hormônios tireoidianos? Então, vamos lá para a fisiologia agora, né? Nós temos lá no hipotálamo, o hipotálamo vai fazer um estímulo com o TRH para a hipófise, e a hipófise vai fazer a liberação de um hormônio chamado de TSH. O TSH é chamado de hormônio tireoestimulante, tá? Ele é chamado de TSH porque a sigla vem do inglês, mas ele é o hormônio tireoestimulante. O TSH faz o que ele está dizendo, ele estimula a tireoide. E aí, quando ele estimula a tireoide pega o iodo do nosso organismo, fixa esse iodo na tiroxina, fazendo os hormônios tireoidianos T3 e T4, sem problema. Os hormônios T3 e T4, eles são... eles próprios fazem o controle deles mesmos, né? Então, por exemplo, o hormônio T3, quando ele está em grande quantidade, ele sinaliza para a hipófise que não precisa mais ocorrer a liberação do TSH. Isso a gente chama de feedback negativo. Então, o T3, quando ele está muito alto, ele diz, TSH, eu não preciso que você seja liberado, porque eu não preciso produzir mais de mim mesmo. E aí o seu corpo entende que não precisa mais produzir o T3. Ponto. E o T4 faz uma diminuição lá no TRH, que é o hormônio que vai causar a liberação do TSH. Então, o T4 ele causa um bloqueio na liberação do hipotálamo, lá em cima, né? E aí, se você tem um bloqueio no hipotálamo, você vai ter uma baixa liberação do próprio TSH posteriormente também, porque ele vai diminuir, já que você não vai mais liberar o TRH lá em cima, que vai causar a liberação do TSH. Então, o T4, quando ele está em grande quantidade, ele também causa um feedback negativo. Ele bloqueia a liberação dele mesmo, tá? E isso é o que a gente tem que entender, porque isso aqui leva em consideração direta a interpretação de exame laboratorial. Então, por exemplo, o que caracteriza um paciente com hipotireoidismo?
que ele vai ter uma baixa atividade da tireoide. Por que, Maurício? Não sei. Esse paciente ele pode ter uma baixa atividade da tireoide porque ele produz pouco TSH. Se a hipófise produz pouco TSH, ele produz pouco T3 e T4. Ou ele pode ter uma baixa produção do TRH lá no hipotálamo. E aí o TRH não consegue estimular a hipófise, que não consegue estimular a tireoide. Então essa pode ser uma das causas do processo dele de hipotireoidismo. Tá? Então, como estou falando para vocês, é um exemplo, tá? Existem outras situações que podem causar hipotireoidismo. E o hipertireoidismo, Maurício? O contrário. Né? Uma das causas pode ser o aumento da produção do TSH pela hipófise, ou o aumento da produção do TRH pelo hipotálamo, ou o aumento da produção dos hormônios da tireoide por um tumor na tireoide, por exemplo. O tumor na tireoide vai fazer com que ela aumente de tamanho, aumenta o metabolismo e produz mais hormônio. Consequentemente, isso leva o paciente a produzir mais T3 e T4. Então, são várias condições clínicas que podem alterar esse metabolismo aqui. Tá? Mas aí, só para que vocês entendam, ó, a ação do T3, que é o hormônio, né, a formativa ali, nós temos que o T4 sofre uma deionidase, então perde um iodo e vira T3. O T3 tem a capacidade de entrar na célula, entrar no núcleo da célula e alterar a expressão gênica, como eu falei para vocês. Se ele vai alterar a expressão gênica, ele vai mexer no metabolismo. Então, aumenta a síntese proteica. Aumentando a síntese proteica, ele faz com que você tenha mais produção de proteína e, consequentemente, você aumenta o metabolismo, certo? Então, não esqueçam disso. O que T3 e T4 fazem? Alteram a expressão gênica, aumentando o metabolismo, tá? E aí, nós temos uma condição clínica em particular que é trabalhada, que é a chamada tireoidite de Hashimoto, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar na tireoidite de Hashimoto, né? Que é o hipotireoidismo de Hashimoto que todo mundo fala, né? Alguém aí já ouviu falar? Sabe como é que essa doença funciona? Não. A tireoidite de Hashimoto, ela é uma doença autoimune. O seu organismo, por algum motivo que a gente não sabe o que é, tem a produção de anticorpos aumentada, fazendo com que você destrua as suas células da tireoide. E aí, se você destrói a célula da tireoide, você acaba não produzindo T3 e T4. Então, você não tem hormônio suficiente, porque as suas células estão deficitárias ali, estão mortas, né? Então, ela é uma doença autoimune. O seu organismo, por algum motivo, não reconhece a sua tireoide. E, por conta disso, você acaba tendo a destruição das suas células da tireoide. Tá? Como é o tratamento? Desculpa, antes de falar do tratamento, como é que a gente identifica isso? Você faz um teste de laboratório chamado anti-TPO, que é você vai buscar o anticorpo anti-tireoperoxidase. Se você tiver esse anticorpo positivo, significa que você está destruindo, né, você tem um anticorpo que destrói a célula da tireoide. Se ele dá negativo, você não tem. Então, o problema não é com a tireoide. Né? Se o paciente... Aí, o diagnóstico para tireoidite de Hashimoto é anti-TPO positivo. Né? Tendo a presença desse anticorpo, significa que o paciente tem uma possível tireoidite de Hashimoto ali. Né? Como é que se faz o tratamento? Bom, você faz o tratamento com medicação para tratar hipotireoidismo. Então, você vai dar hormônio tireoidiano, porque ele não está produzindo. Né? Você pode tratar outras tireoidites, outras alterações do processo da tireoide, né, como algumas doenças infiltrativas, existe a radioterapia, algumas digenesias, aí, alguns defeitos de síntese. Nós temos um tratamento bem porque eu não quero dizer complicado, porque em tese ele não é complicado, mas ele é bem desconfortável para o paciente.
né? Por exemplo, essa radioterapia externa é bem enjoada pro paciente. Por quê? Porque o paciente, ele vai, se ele foi descoberto alguma possível alteração tumoral na tireoide, ele pode fazer uma radioterapia. Nessa radioterapia, ele vai fazer tratamento com iodo radioativo. E assim, para pacientes que estão querendo ainda ter filhos, né, aumentar a prole e tal, ter filhos, isso pode se tornar um problema em médio, longo prazo, em médio, curto, médio prazo, assim. Porque o paciente ele tem que passar um ano, né, usando todas as maneiras contraceptivas para evitar que ele tenha filhos. Porque ele ainda pode passar o iodo radioativo até um ano após o final do tratamento. Né? Então, dependendo do tempo de tratamento, isso pode ser um problema para alguns pacientes. Então, muitas das vezes sugere-se para alguns pacientes fazer doação do banco de esperma, para deixar guardado e quando ele quiser ter filho, né, ele entra em contato novamente, para não ter alteração, porque pode ter a presença ainda do iodo radioativo, e isso pode causar mutações no feto. Então, muito cuidado com essa relação com alguns pacientes, tá? A gente tem que orientá-los muito bem. Por mais que o médico faça a maior parte da orientação, o nosso contato com o paciente é bem importante também, tá? Temos algumas doenças que são causadas por excesso ou por deficiência de iodo ou de lítio, que podem causar alteração no processo metabólico da tireoide. E nós temos o chamado hipotireoidismo central, que é quando a tireoide ela tem uma resistência ao TSH, ou a hipófise tem uma resistência ao TRH, ou o paciente tem uma disfunção hipofisária ou uma disfunção na tireoide. Isso aí vai depender muito do tireoide não, no hipotálamo ou na hipófise, tá? Isso vai depender muito de cada uma das características. Mas vocês já sabem que tive alteração no hipotálamo, hipófise e tireoide, eu posso ter uma alteração no metabolismo dos hormônios. Se eu tiver uma falta de iodo, eu posso ter um problema com os hormônios. Se eu tiver uma falta de tirosina, que é o aminoácido, eu posso ter problema de, de tireoide. Então, às vezes, a gente olha para uma coisa muito complexa e esquece o básico. Se o paciente ele está com inanição, né, ele não está se alimentando direito, passou muito tempo sem comer direito, não está comendo aminoácidos suficientes e está com deficiência de tirosina, ele pode ter um quadro de hipotireoidismo, porque ele vai ter pouca tirosina para a produção dos hormônios tireoidianos. Então, até a alimentação influencia diretamente no processo da fisiopatologia da doença. E aí, quais são os sinais e sintomas de um quadro de hipotireoidismo? Né? Isso aqui são sinais do hipotireoidismo. Um pouco mais característico da tireoidite de Hashimoto, tá? Bem característico mesmo da tireoidite de Hashimoto, isso aqui. Dislipidemia é o primeiro. Maurício, por que dislipidemia? Por que esse paciente pode apresentar dislipidemia? Alguém de vocês tem alguma ideia do porquê? Não, pode ficar. Pois é, porque, Os ó, lipídios são responsáveis por alguns hormônios. É isso? Alguma coisa relacionada a algum hormônio direto na formação dos hormônios, de uma maneira geral. nesse caso em particular, não. Né? O teu raciocínio foi certo quando a gente está pensando em hormônios corticosteroides, né? Derivados, né, do cortisol ou do colesterol, como por exemplo testosterona, estrogênio, progesterona, né, com os hormônios sexuais. Para isso a gente teria uma alteração. Mas no caso da tireoide, não. Por exemplo, o que a tireoide faz? Não é no metabolismo? Se você diminui o metabolismo, o que é que você faz com a glicose que você consome, com o carboidrato que você consome, com o lipídio que você consome, né? Você guarda. Então você vai guardar triglicerídeo, você vai guardar colesterol, você vai guardar LDL. Por que, Maurício? Porque eu não tenho metabolismo.
Eu não preciso quebrar nada. Eu estou guardando tudo. Lembra que hipotireoidismo é baixa metabólica. Então eu estou guardando tudo. Tudo que eu puder guardar, eu estou guardando. Tá? Então, por que o paciente ele pode ficar dislipidêmico? Né? Ter um aumento de triglicerídeos e colesterol total quando ele está com hipotireoidismo? Justamente porque ele vai ter uma diminuição do metabolismo lipídico. Ele vai diminuir a quebra de gordura. E ele vai armazenar mais gordura. Para entender? Sim. É metabolismo mesmo, tá? É quebra mesmo. Aí o paciente pode ter a pele um pouco mais seca e grossa, pode ter o reflexo mais lento, pode ter bradicardia, que a gente até já havia comentado, pode ter palidez cutânea, constipação, rouquidão, fraqueza, frio, sensibilidade ao frio, pode ter a fala um pouco mais lenta, né? Pode ter ganho de peso. Isso aqui é bem característico de paciente com hipotireoidismo, sem ser hipotireoidismo de Hashimoto, tá? O hipotireoidismo, que não é hipotireoidismo de Hashimoto, característico demais esse ganho de peso, tá? A anorexia, que né, para de comer, pode ter edema facial, então inchaço do rosto, letargia, queda de cabelo, diminuição da memória, nervosismo com algumas situações, pode apresentar quadros de surdez, mas essa surdez aqui é uma... Não é nenhuma surdez, mas é uma dificuldade auditiva. Ele vai escutar em tipo timbres mais baixos. Então, coisas muito baixas, desculpa, mais altos. Coisas muito baixas ele não vai escutar, porque ele não está atento ao seu redor. Ele vai escutar coisas só altas, tá? E aí, quais são os exames laboratoriais que a gente consegue identificar processos de hipotireoidismo, né? Então, normalmente, o TSH, ele aumenta. Maurício, por que que o TSH vai aumentar num quadro de hipotireoidismo? Bom, o TSH aumenta porque o seu hipotálamo e a sua hipófise entendem que você tem pouco T3 e T4. Se você tem pouco T3 e T4, o seu corpo diz o seguinte, ora, feedback, né? Se eu tenho pouco, eu preciso produzir mais. E aí ele vai lá e aumenta a quantidade de T3 e T4, porque ele precisa de hormônio tireoidiano. Só que você não consegue produzir, porque a tireoide, por algum motivo, não está respondendo a esse T3 e T4 aí. E aí o que, que o seu corpo faz? Produz mais TSH. Então, o TSH aumenta bastante e o T3 fica baixo. Nesse quadro de T3 baixo e TSH bem aumentado, a gente tem pode ter um quadro de hipotireoidismo, tá? Mas o TSH ele tem que estar bem aumentado mesmo para caracterizar. Normalmente recomenda-se que o paciente faça um exame a cada mês, né? Com intervalo de um mês para confirmar o diagnóstico. Não é só um exame que já vai caracterizar um hipotireoidismo, ele precisa repetir o exame, tá? Um exame que pode ser solicitado também é o T4 livre. Então, o médico pode solicitar esse exame, o T4 livre, para fazer esse acompanhamento. Se ele tiver uma quantidade alta de T4 livre e uma quantidade alta de TSH, é provável que esse paciente esteja com alguma alteração no hipotálamo ou na hipófise, algum tumor ali, alguma coisa. Mas normalmente, para um quadro de hipotireoidismo, o T4 vai estar baixo. Tá? Ele pode estar normal a baixo, porque o T4 é o hormônio de reserva. O T3 é o ativo. Então, normalmente, quando o paciente está com hipotireoidismo assim, o TSH está bem elevado e o T4 está de normal a baixo, porque é o hormônio de reserva. E se for diagnosticado um quadro de tireoidite de Hashimoto, né, para auxiliar no diagnóstico, se pede logo o anti-TPO, que é o antitireoperoxidase. Faz a busca do anticorpo. Se der positivo, suspeita-se diretamente de tireoidite de Hashimoto. Se ele der negativo, suspeita-se de outros tipos de hipotireoidismo. Aí tem que investigar só se é central, se é na tireoide, assim vai. E aí a gente falou da fisiologia todinha da tireoide, para, por fim,
chegar e falar sobre a medicação propriamente dita, né? Então, a gente tem a medicação mais clássica, que eu acho que é uma das mais importantes que a gente pode abordar na nossa aula de hoje, que é a levotiroxina, tá? A levotiroxina, ela tem várias apresentações comerciais. Então, ela pode ser chamada de nome comercial Puran T4, Eutirox, Levoide, são bem famosas, tá? Essa medicação, ela é um hormônio tireoidiano, então vocês podem olhar, levotiroxina. Tiroxina é o nome do T4, do hormônio tireoidiano, né? Então, ela é a forma levógera do hormônio tireoidiano. Ela tem uma absorção no duodeno e no íleo. E aí, a gente tem um quadro importantíssimo para a gente abordar com os pacientes. Por que, Maurício? Porque ela tem que ser tomada em jejum. Se ela for tomada junto com algum alimento, ela pode sofrer alteração no metabolismo aqui, ó. E essa alteração metabólica pode fazer com que você diminua a absorção da medicação. Se diminui a absorção da medicação, você vai ter um quadro de ineficácia terapêutica. Então, tomar cuidado com isso aqui, tá? Então, qualquer alimento ou medicação, ou até a acidez gástrica, se for excessiva, pode alterar a absorção dessa medicação, pode diminuir. Então, ela é recomendada tomar-se com um jejum de 30 minutos antes do desjejum, ou com pelo menos 2 horas de jejum ou à noite, tá? Ou seja, o paciente comeu, passou 2 horas sem comer, pode fazer uso da medicação novamente, tá? Ou então fazer uso 2 horas, comeu, passou 2 horas, tomou à noite e vai dormir, tá? Dessa maneira que são as recomendações. Porém, eu vou ser bem franco para vocês mesmo, assim, do fundo do meu coração. É melhor que o paciente faça uso da medicação em jejum, 30 minutos antes do café da manhã, tá? A absorção é muito maior, é muito melhor e você consegue distribuir essa medicação de uma maneira melhor durante o dia que vai correr para frente. Você consegue utilizar melhor a levotiroxina ativando o metabolismo diariamente. Por isso que a maioria dos endocrinologistas recomenda o uso da levotiroxina 30 minutos antes do café, tá? Isso é importante para a gente. E aí, quais são os fármacos que interferem no processo de absorção da levotiroxina? Então, nós temos aí os antiácidos, como por exemplo hidróxido de alumínio, inibidor da bomba de prótons, omeprazol, sulfato ferroso, carbonato de cálcio, e algumas medicações que alterem o metabolismo hepático podem também alterar a absorção dessa medicação. Então, ela é uma medicação bem enjoada de ser tomada, né? Ela gosta de estar sozinha ali. Então, ela tem que ser tomada sozinha. E aí, antes da gente passar aqui, eu quero propor uma atividade para vocês. Vocês topam? Aqui na aula mesmo, para a gente conversar. Então, vocês topam esse desafio? Mas é para vocês participarem, que eu quero a opinião de vocês. Tá bom. Simbora. Deixa só eu abrir o arquivo aqui. Se eu não chegar muito tarde em casa, eu topo. Pera aí, compadre. Mas não exagera, vai dar tudo certo. Pronto. Então, imaginem que vocês são os farmacêuticos de uma farmácia. Então, vocês são os farmacêuticos e chegou lá o nome do paciente. JBC. E chegou a prescrição desse paciente. A prescrição veio botar omeprazol não, botar pantoprazol, 40 miligramas. E aí, tomar um comprimido em jejum. Aí veio domperidona, 10 miligramas. Tomar um comprimido em jejum. Aí depois veio de outro médico, tá? Alendronato de sódio. Miligramas, acho que é 25.
25 miligramas. Se quem trabalha em farmácia puder me corrigir aí, corrige. Acho que é 25, alendronato. Tomar um comprimido em jejum. E a outra medicação me veio levotiroxina. 25 microgramas. Tomar um comprimido em jejum. Lembrando, quem prescreveu o alendronato foi o reumatologista. Prescreveu a levotiroxina foi um endócrino. E quem prescreveu o pantoprazol e a domperidona foi o gastro. E aí, o paciente chegou na farmácia com essa prescrição. Como é que vocês vão orientar esse paciente a tomar essas medicações? Já pensaram sobre isso? Isso se chama conciliação terapêutica. Atribuição nossa. Quer repete de novo aí? Como é que vocês vão orientar o paciente a tomar essas medicações? Vocês podem pesquisar. Estando na internet é mais fácil, né? A alendronato é 70, o Alisson? Só me confirma. É uma dose semanal a alendronato, tá? Não é o diário, não. É 70, É porque na minha cabeça, onde eu trabalho com risedronato, que é 35. Aí toda vez eu confundo. Porque risedronato é diferente, né? 35 miligramas. Depois eu vou confiar no cara aí. 70 miligramas. Deixa eu corrigir aqui. A hora. Obrigado, Alisson. E aí? O que é que o paciente chegou para vocês com a prescrição de 3 médicos? E aí, vocês, como farmacêuticos, como é que vocês vão orientar esse paciente a tomar? Qual é a primeira medicação que ele vai tomar? A segunda? E o que ele precisa fazer? A primeira é o pantoprazol, depois a levotiroxina. E as outras? Então, eu vou escrever aqui do lado a tua sugestão. Então, eu vou copiar aqui. Botar bem aqui do lado. Então, não, peraí. Eu tive uma ideia melhor. Então, tu achas que é pantoprazol? Primeiro, que é o protetor gástrico, né? Tá. Qual é o segundo? Alendronato. O alendronato, na bula mesmo, fala que é 30 minutos antes da refeição, né? Mas todos esses aqui. Pois é, aí é que tá, né? Aí, levotiroxina é qual? O de referência que tá falando? Não. Qual é a ordem? Eu ainda não pensei no outro, não. Pode... Beleza, então eu vou deixar esses dois aqui por enquanto. Alguém quer dizer alguma outra sugestão? Podem falar, galera, para a gente discutir, para vocês começarem a pensar como farmacêuticos. Isso aqui acontece mais do que vocês imaginam, tá? Muito mais. Porque, na verdade, todos eles têm o mesmo horário, praticamente, né? 30 minutos, né? A Geisa comentou que ela acha que tem que ter um intervalo. Tá, vocês podem falar. Qual é esse intervalo? 30 minutos, 10 30 minutos? minutos, acho que é 30 minutos de intervalo para cada um deles. Né? Então, só pegando o teu exemplo aqui. Mas Oi, pode falar.
vai acordar de madrugada para tomar pela manhã. É isso que eu ia falar. Se fosse para tomar em jejum, tem que acordar realmente pela madrugada, porque de 30 minutos, intervalo de 30 minutos, então, que vai merendar meio-dia? Não tem condição. E aí, como é que funciona? Porque o paciente precisa tomar, ele precisa otimizar o tratamento dele. O que vocês podem dizer para esse cidadão? E aí, galera? Todo mundo concorda com ele que essa é a ordem ou alguém quer dizer alguma outra coisa? Fiquem à vontade, gente, que é pra gente aprender. O cara tá esperando no balcão ali, né? Pois é, o cara tá aqui com pressa. E aí, eu quero saber aí da minha medicação, como é que funciona. Tu não é farmacêutico, tu tem que saber. Ainda diz assim pra gente, na cara dura. Tá, só explica. Eu só quero saber, como eu não sei fazer isso, eu quero saber por que o pantoprazol, ele é o primeiro e o Eu ainda não dei a alendronato é resposta. o segundo. Eu só coloquei a sugestão que o Ian falou. Na minha ciência, porque o pantoprazol, ele é o protetor gástrico, né? Então, ele é que vai fazer aí a proteção, né? Então, por isso que eu coloquei ele em E primeiro. o alendronato é o quê? Isso foi a sugestão que ele deu. Eu só anotei a sugestão. Não coloquei a Expliquei, resposta. Ulen. Não é que esteja correto, não, né? É meu pensamento, né? Só. Eu só anotei. Eu ainda não comentei nada. Eu só estou seguindo o raciocínio de vocês. Então, alguém quer Então, sugerir? talvez o primeiro realmente esteja certo. Então, Porque quem acertar ganha um ponto aí, que eu tô sabendo. rapaz, Qualquer oportunidade, lá vem o Ulen. Não pode perder, não. ó, eu te dou um ponto desse aqui, ó. Serve? Vai. Esse aqui, ó. Se tu quiser, eu Amplie esse ainda ponto. posso aumentar ele Amplie de esse tamanho pra ti, ó. Aí tu vai ficar com um Massa pontão. demais. Se tu quiser, tá aí, ó. Quem ganhar, ganha um ponto. E vocês ainda podem escolher a cor dele. Podem dizer, Maurício, eu quero ele de outra cor. Eu vou lá e eu faço de outra cor. Problema não. E aí, ninguém mais quer arriscar, galera? Bora lá, é pro aprendizado de vocês isso aqui. Perder a vena mesmo, né? Oi? Professor, eu acho que Vai perder a vena mesmo. Pode falar, Silvia. pode começar com domperidona. Tá, então deixa eu só colocar outra sugestão aqui. Pera. Bora lá. Então, tu sugeres começar com a domperidona vai ser o 1. Qual vai ser o 2? Mas o domperidona, ele é um, Porque o ele é, pantoprazol, ele é utilizado para o tratamento da má digestão. ele pode ser utilizado antes, durante e depois da alimentação. Não é obrigatório que tenha jejum. Então, se a gente for pensar assim, começaria pelo domperidona, Sim, o que mais? para tomar a levotiroxina. Então, primeiro domperidona, depois levotiroxina, o que mais? Sim, aí deixa eu ver qual é o outro. Tá, depois poderia tomar o pantoprazol, até porque Pantoprazol 3. não é todo dia, né? Alendronato é só um dia na semana. Isso. Ajustaria aí só o alendronato. Então, o alendronato seria o quarto? Pode ser. Certo. Alguém tem alguma outra sugestão? Professor. Deixa eu anotar aqui. Pode falar. Aí eu continuo, o primeiro, pantoprazol, depois a domperidona, Sim. terceiro, levotiroxina, Sim. e o quarto, alendronato de alendronato. sódio.
Isso. Certo. Alguém mais? Eu, professor, Pode falar. eu acho que primeiro é o pantoprazol Deixa eu e anotar depois aqui. o domperidona, porque o domperidona tem que ser tomado antes de qualquer refeição, porque senão retarda o efeito do medicamento. Agora, os outros, não vou arriscar. Não? Tá, então deixa eu tirar aqui. Então tá, a gente tem 4 opções aqui, né? Então, galera, uma coisa que vocês não prestaram atenção ali nos slides, mas os inibidores da bomba de prótons, eles atrapalham o metabolismo ou a absorção da levotiroxina. Então, você nunca pode tomar o pantoprazol antes da levotiroxina, ele tem que ser tomado sempre depois. Então, a gente viu lá no próprio slide, tinha lá, inibidores da bomba de prótons, né, IBP, como por exemplo o omeprazol, inibem a absorção da levotiroxina. Então, não pode utilizar ele primeiro. Então, de maneira alguma, o primeiro aqui pode ser o pantoprazol. Então, a gente já elimina esse aqui, esse aqui, esse aqui, por conta disso, tá? Vamos avaliar esse aqui, ó. Então, eu vou só tirar esse aqui daqui, peraí. Então, esse aqui não tem como, esse aqui também não pode. Esse aqui também não, mas eu vou deixar esse aqui para botar a minha resposta, tá? Eu vou até mudar a cor, botar um... sei lá, botar um azul aí, pronto. Tá? E aí, vamos para essa outra suposição aqui. Primeiro, a domperidona. Vocês lembram o que a domperidona faz? A gente já teve essa aula também, não já? Deixa eu só confirmar, mas tenho quase certeza que já. Antieméticos a gente já teve, já, e antiulcerosos ainda não. Mas assim, a domperidona, ela é uma medicação que ela é para refluxo, certo? Então, ela ativa a motilidade gastrointestinal. Ela faz com que a sua contração intestinal ocorra de cima para baixo. Eu tenho quase certeza que eu já falei isso para vocês em algum momento. Então, esse pode ser o quarto? Exatamente. A domperidona, ela tem que ser o último medicamento a ser tomado. Por quê? Se você toma a domperidona primeiro, a domperidona, ela faz com que você aumente a motilidade, ou seja, você vai jogar medicamento fora mais rápido. Ele vai passar menos tempo no seu intestino, menos tempo no estômago e, consequentemente, vai ser jogado fora mais rápido. Então, você vai perder medicação. Então, a domperidona é o medicamento que ele tem que ser tomado por último. Ele é a quarta medicação. Ué, por que ele não ficou azul? Brincadeira, hein? Agora sim, acho que agora vai. Então, a domperidona é o último. E aí? E as outras medicações, Maurício? Como é que a gente faz? Bom, a gente tem que avaliar pelaquela medicação que é mais chata. Então, Maurício, qual é a medicação mais chata dessas aqui, ó? Alendronato, levotiroxina ou pantoprazol? O alendronato é o mais chato. E o alendronato só vai ser utilizado uma vez por semana. Então, o alendronato vai ser o primeiro. Maurício, mas por que o alendronato vai ser o primeiro, Maurício? Porque ele só vai ser utilizado uma vez por semana. Então, uma vez por semana, você vai utilizar o alendronato primeiro do que todas as medicações. Toma o alendronato, espera 30 minutos em pé ou sentado, sem ficar deitado, porque ele pode causar refluxo gastroesofágico e queimar o esôfago, que é importante, tá? Então, toma o alendronato, sei lá, domingo, acorda domingo, 5 horas da manhã, toma o alendronato e espera 30 minutos. Após 30 minutos da tomada do alendronato, o paciente vai lá e faz uso da levotiroxina, que é o segundo medicamento mais chato dessa lista. Por quê, Maurício? Porque ela interage com o pantoprazol e com a domperidona, ela não pode ser tomada ali. Então, 30 minutos após o uso do alendronato, fazer uso da levotiroxina uma vez por semana. O alendronato uma vez por semana, todos os dias tomar levotiroxina. Então, durante 6 dias da semana, ele vai tomar a levotiroxina, esperar 30 minutos para poder tomar o pantoprazol.
Depois desses 30 minutos, ele tomou o pantoprazol, aí ele tem duas opções. Ou ele pode tomar o pantoprazol, esperar 30 minutos e tomar a domperidona. Alguns médicos recomendam tomar o pantoprazol junto com a domperidona. E alguns médicos recomendam tomar o pantoprazol, esperar 10 minutos e tomar a domperidona. Essa relação aqui é bem relativa, tá? Depende muito da prescrição, depende muito do quadro do médico. Mas o que eu, Maurício, recomendaria como farmacêutico? Primeiro, tomar o alendronato, uma vez por semana. Nos outros dias, começar com a levotiroxina. Espera 30 minutos e toma o pantoprazol. Espera 30 minutos e toma a domperidona. Ou seja, o paciente tem que acordar 1h30 antes do café da manhã dele para fazer uso da medicação. Todos os dias, de segunda a sábado. E domingo, 2 horas antes para poder tomar o alendronato. Entenderam como é que funciona o raciocínio clínico aí da conciliação terapêutica? Gostaram de ver uma coisa um pouco diferente na nossa aplicação prática? Sim. Pois é, que às vezes a gente olha na aula teórica um monte de mecanismo de ação, um monte de característica fisiológica. E a gente não entende o porquê de acho a gente está estudando aquilo. A gente fica, meu Deus do céu, mas ele está falando um monte de coisa ali de característica do fármaco e não vai me servir para nada. Mas olha isso daí, ó. Se você pegar um quadro de um paciente com essas características, você precisa orientar esse paciente. Vocês sabem o que ainda complica bem aqui? Se a gente quisesse complicar, imagina um paciente que faz uso disso aí tudinho e ele ainda faz uso de... Oh, meu Deus, me fugiu o nome da medicação. Que é para diabetes tipo 2, glibenclamida. Se o paciente faz uso de glibenclamida e faz uso de captopril, porque também alguns médicos recomendam em jejum. Olha a loucura que não ia ser a vida desse paciente para tomar medicação. Então, a conciliação terapêutica é mais ou menos isso. É você ver a possibilidade de você otimizar o tratamento para o paciente, fazendo com que ele tenha a melhor forma de entender o tratamento, para que ele tenha a otimização da dose daquela medicação. Porque se ele tomar tudo junto, não vai funcionar do jeito que é para funcionar. Ele vai perder muita medicação. Se ele tomar a levotiroxina junto com o pantoprazol, ele vai perder a levotiroxina. Então, ele vai perder efeito terapêutico, que não é o que a gente quer, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado por nós farmacêuticos, porque isso é um trabalho nosso, tá? O farmacêutico clínico hospitalar, que faz farmácia clínica de verdade, né, de UTI, ele tem que saber o mecanismo de ação, ele tem que saber essas nuances aí, para que ele possa fazer essa aplicação no paciente hospitalar. Tá? A gente, como farmacêutico clínico hospitalar, a gente bate de frente com o médico no sentido de orientar sobre essas interações medicamentosas, porque o médico não sabe de algumas. E isso quem tem que saber é a gente. Então, quem quer trabalhar nessa área, farmacêutico clínico hospitalar, intensivista mesmo, de UTI, ser bom, pesado nessa área, tem que conhecer farmacologia dos medicamentos. Porque senão, você fica lá olhando para a cara do médico e você não vai saber dizer nada para ele. Então, você tem que conhecer o processo farmacológico para que você faça essa aplicação com o médico, tá? Isso faz parte da nossa característica profissional. Então, esse é um exemplo para vocês. Existem N milhões de exemplos, né? Eu estou tendo, desde agosto, eu estou tendo o privilégio de trabalhar com um farmacêutico que ele é intensivista clínico de UTI, que eu converso bastante com ele sobre essas interações medicamentosas e eu estou aprendendo muita coisa com ele. Eu nunca trabalhei nessa área, né? Ele fez residência, ele atua na área, eu nunca trabalhei. Mas na UTI, assim, mas eu estou tendo o privilégio de conhecê-lo e isso é muito bom, porque isso traz muito conhecimento para a gente, essas outras áreas. Então a gente aprende muita coisa também, né? Então quem quiser, quem gostar dessa área, eu sugiro, é uma área muito boa, tá? Voltando para os slides para a gente dar continuidade aqui no nosso conteúdo.
Então, olha, ó, inibidor da bomba de prótons, como por exemplo o omeprazol, interfere na absorção. Eu nunca poderia ir primeiro ali, tá? Só para vocês ficarem atentos a esses detalhes das medicações. E aí, a gente tem uma condição clínica no quadro da tireoide que é chamado de hipotireoidismo subclínico, que é bem difícil de se diagnosticar, porque o paciente ele vai ter uma característica de hipotireoidismo, uma característica clínica, né? Só que os exames laboratoriais não vão mostrar praticamente nada. Então, a concentração de TSH vai estar um pouquinho alta, bem pouco, e T3 e T4 vão estar normais. E aí o médico vai olhar o resultado e ele vai dizer, esse paciente ele pode estar com hipotireoidismo subclínico. Então, ele não vai ter característica clínica tão evidente da doença, mas ele vai ter alteração hormonal. E aí ele pode chegar a desenvolver esse hipotireoidismo posteriormente. Tá? Normalmente o paciente ele evolui para o hipotireoidismo de verdade. Só que se for tratado antes, o paciente não evolui, fica normal. Tá? Então tem que ser acompanhado muito de perto. Esse diagnóstico de hipotireoidismo subclínico é bem difícil, tá? Não é todo médico que faz esse diagnóstico com frequência, porque você precisa de uma experiência mesmo dentro dessa área muito grande. Então, alguns médicos acabam deixando passar isso, porque realmente é um diagnóstico muito, muito, muito difícil. Tá? É a experiência que vai trazer isso para a clínica médica. E aí, ó, quais são as recomendações? Se você encontra um paciente com um TSH de 4,5 a 10, normalmente recomenda-se não tratar esse paciente, né? Então, se o paciente não tiver sintoma com TSH de 4,5 a 10, não se trata esse paciente. Mantém ele normal, só continua o acompanhamento. Caso o paciente tenha sintomas de hipotireoidismo, nem que sejam bem leves, faz-se um tratamento por um curto período, de 6 meses a 1 ano, e observa esse paciente de preferência a cada 3 meses. Tá? E aí, se os pacientes forem mais novos do que 65 anos, com risco de desenvolvimento de evento cardiovascular, realizar um tratamento, porque ele não pode ficar com quadro de hipotireoidismo, porque ele pode ter bradicardia, tá? E se você fizer o teste do anti-TPO for positivo, fazer o tratamento para esse paciente, tá? Se o paciente, por algum acaso, tiver um TSH bem elevado, acima de 10 microgramas por unidade, ele tem o maior risco de desenvolver insuficiência cardíaca, tem risco de desenvolver doença cardiovascular, mortalidade por doença arterial, oh meu Deus, DAC é doença arterial coronariana, tá? Então ele pode ter uma mortalidade causada por uma doença arterial coronariana, que é entupimento das veias do coração. E a taxa de progressão da doença é bem alta quanto maior for o TSH. Então, quando o paciente tem um TSH elevado, a recomendação é tratar esse paciente. Tá? Acima de 10 microgramas por unidade de micro-UI, né, unidades internacionais, por ml, faz-se o tratamento do quadro de hipotireoidismo desse paciente. Então, tem que ser avaliada essa questão clínica para direcionar o tratamento. E aí, qual é o tratamento? E levotiroxina, hormônio tireoidiano para esse paciente. Dá-se uma dose de 1,1 a 1,2 microgramas por quilo desse paciente. Normalmente é isso que é recomendado, tá? Então faz-se o cálculo para poder fazer a dispensação. E aí, existe uma condição em que o paciente ele pode desenvolver o que é chamado de tireotoxicose, que é quando o paciente ele tem um excesso de hormônio tireoidiano, né? E aí, nesse caso, o paciente tendo um excesso de hormônio tireoidiano, ele pode ter intoxicação por hormônio tireoidiano, tá? Nesse caso, o paciente ele tem que fazer o uso de medicações específicas para poder diminuir essa probabilidade de ter intoxicação pelo quadro de hipertireoidismo, né, de crise
crise tireotóxica. Mas daqui a pouco eu vou mostrar essas medicações para vocês, tá? As duas que são utilizadas em quadro de crise. E existe o quadro de hipertireoidismo, que é o aumento da liberação desses hormônios, que pode causar uma crise de hormônios tireoidianos. Então, o que pode causar essa crise? Um hipertireoidismo, né, um aumento do funcionamento da tireoide, ou um aumento da quantidade de iodo, ou um aumento uma alteração hormonal que pode aumentar essa quantidade de hormônio tireoidiano. Tá? Tudo isso pode causar uma crise tireotóxica aí. E aí, doença de Graves, que é uma doença autoimune, é responsável por 90% das crises de hipertireoidismo, né, de crise tireotóxica. Se o paciente tiver bócio multinodular, pode causar aumento dos hormônios tireoidianos. Adenoma de hipófise, né, que é chamado de doença de Plummer. Então, de hipófise não, desculpa, de tireoide. A doença de Plummer vai causar um aumento dos hormônios tireoidianos, que vai causar uma crise tireotóxica. Inflamações na tireoides, né, as tireoidites aí, pode ter um aumento de iodo. Se o paciente tem um excesso de iodo disponível, pode aumentar a quantidade de hormônio tireoidiano. E a tireotoxicose fatídica também pode causar crise tireotóxica. Os exames laboratoriais. Normalmente o TSH dá muito baixo. Maurício, por que o TSH dá baixo quando o paciente está com uma crise tireotóxica? Porque T3 e T4 estão muito altos. E isso é o feedback negativo. T3 e T4 estão muito altos, TSH está lá embaixo. Eles são contrários, são hormônios que têm esse efeito contrário um com o outro. Os anticorpos antirreceptor TSH, que é o TRAB, provavelmente vão estar elevados, tá? Então vai dar positivo. E se for feita uma cintilografia da tireoide com captação de iodo radioativo, que é um exame laboratorial que pode ser feito, ele com certeza vai apresentar uma grande concentração de iodo. E isso vai demonstrar que o paciente está com uma crise tireotóxica, tá? E quais são as medicações que propiciam esse tratamento clínico para as crises de tireotóxicas aí? A gente tem o PTU, que é o propiltiouracil, e o metimazol, que são essas medicações que são utilizadas para tratar as crises tireoidianas, tá? Elas são chamadas de drogas antitireoidianas, que são as tionamidas. Elas têm essa função de fazer o bloqueio, né? Acho que até botei aqui o mecanismo, né? Vão bloquear a ação dos hormônios tireoidianos. Então, olha só, a farmacocinética dessas medicações, né, a dose do propiuracil é de 2 a 3 vezes ao dia, então 12 em 12 ou de 8 em 8 horas. Do metimazol é uma dose por dia, então a cada 24 horas é para ser utilizado. Tá? Maurício, particularmente, eu não gosto quando vem uma prescrição assim. Metimazol, um comprimido ao dia. Eu não gosto desse tipo de prescrição, porque na cabeça do paciente, virou de noite para o dia, já é outro dia. Então, se ele tomou uma medicação 8 horas da noite, ele dormiu, ele acordou, já é outro dia. E aí ele já quer tomar a medicação de novo no outro dia de manhã. Então, eu gosto de orientar os pacientes a dizer o seguinte: olha, a sua medicação é um comprimido a cada 24 horas. Se você tomou ele 8 da noite, é 8 da noite do outro dia. Se você tomou ele 8 da manhã, é 8 da manhã no outro dia. Tá? Eu, Maurício, sempre tento orientar os pacientes dessa maneira, porque eu acho melhor. Eu acho mais seguro para ele. Porque se ele tomar 8 da manhã e 8 da noite, 8 da noite e 8 da manhã, são 12 horas. Ele pode ter uma intoxicação pela medicação. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? E aí, qual é o mecanismo de ação, como eu falei para vocês? É justamente inibir a síntese, né, do hormônio tireoidiano. Então ele vai parar a produção do T3 e do T4. Qual é o problema? Porque isso demora para acontecer. Então o tratamento farmacológico ele é longo com essas medicações. Não é da noite para o dia. É um tratamento que necessita de um processo para que ele ocorra. E é um processo relativamente longo. Então, normalmente, é indicado que o paciente faça uso dessa medicação por
12 a 24 meses, e aí depois continua o processo de avaliação, tá? E os principais efeitos adversos dessas medicações, né? A gente tem o rash, né? Que é aquelas vermelhidões na pele, pode ter coceira, dores nas articulações, que ocorre de 1 a 5% dos pacientes, e em até 1% dos pacientes pode causar o que a gente chama de agranulocitose, que é a falta dos grânulos nas células de defesa, diminuindo o nosso sistema imune inato, poliartrite grave, hepatite tóxica, então o paciente pode desenvolver hepatite farmacológica, pode desenvolver pedra na vesícula, né, colestase, e pode desenvolver anemia aplástica, suspensão completa da produção das células de defesa do organismo, das células vermelhas na medula. Tá? Então, são os efeitos mais raros, mas podem acontecer com o paciente. Isso não significa que o risco-benefício não se pague, né, dependendo da avaliação que o médico faz. Então, tudo isso depende da avaliação médica. E aí são as nossas referências da aula de hoje. Então, ficaram com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Agora é a hora da verdade. Então, vocês estão todos tranquilos aí? Eu posso fazer só uma coisa com vocês? Antes da gente terminar a aula de hoje? Pode sim, professor. Beleza. Tô só abrindo aqui, só um minuto. Então, assim, galera, eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho, tá? Esse videozinho, ele tem 8 minutos, mas ele é um vídeo que ele vai auxiliar vocês a entender a fisiopatologia do diabetes. Então, assim que eu conseguir o link, eu vou mandar o link para vocês da aula do diabetes, tá? Mas eu quero reforçar com vocês o processo de fisiopatologia da doença. Eu sei que a nossa aula é de tireoide, né? Mas como vocês tiveram aula de diabetes na semana passada, eu quero reforçar isso com vocês, porque é importante esse mecanismo para que vocês entendam a fisiopatologia e que vocês possam entender como é que a medicação funciona depois, tá? Que vocês entendam isso melhor na aula. Então, eu vou passar esse videozinho aqui para vocês, para auxiliá-los nesse processo, tá? De aprendizado. Então, eu vou aumentar aqui. E aí eu vou deixar aqui passando o vídeo. Espero que vocês gostem. Tá? E aí... Oi? Nós na semana passada, eu acho que quase ninguém não. Acho que ninguém assistiu a aula do Notável Mestre, que a gente não conseguiu entrar. Foi, eu até comentei no começo da aula. Eu vou pegar o link da aula e vou passar para vocês amanhã, tá? Eu já solicitei aqui, então a aula está gravada e aí ela vai ficar disponível para vocês. Amanhã eu passo o link para vocês, tá? Eu consegui aqui, já solicitei e vou me mandar. Até comentei com o representante de turma, né? Com o Ian aí, para na próxima aula, quando pegar o link, ele vai me mandar antes para eu tentar consertar para mandar para vocês, tá bom? Para vocês não perderem quando tiver a próxima aula do Notável Mestre. Então, só um minuto aí que eu vou botar aqui o vídeo para vocês. Ah, tá, um detalhe, galera. Para quem não estava aí no começo da aula, nossa avaliação dessa disciplina de farmacologia aplicada será a avaliação via Google Forms, tá? Como a disciplina está ocorrendo de maneira remota, a avaliação dessa disciplina vai ser remota. As disciplinas presenciais de vocês, as avaliações serão presenciais, tá? Só reforçando para quem não estava no começo da aula. Então, eu vou disponibilizar na semana que vem a avaliação para vocês fazerem.
Então, vou passar o videozinho aqui para vocês. Lá vai.
Muito bom, professor. Bom, galera, é um vídeo, eu acho ele muito didático, por isso que eu gosto de mostrar ele para vocês. Né? Ele traz a característica de toda a fisiopatologia do diabetes tipo 2, então é bem interessante, eu gosto muito desse vídeo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de palestrar ou fazer alguma aula sobre diabetes, eu passo esse vídeo para os alunos, porque eu acho ele muito bom mesmo, né? Porque justamente ele traz essa questão da fisiopatologia. Então, você entende a fisiopatologia, você consegue fazer um tratamento melhor. Perceberam que o diabetes tipo 2, por exemplo, se o paciente tiver dislipidemia, excesso de gordura, por que pode causar o diabetes tipo 2? Né? Que às vezes a gente não consegue ver a relação. Então, assim, tudo isso a gente pode fazer de orientação ao paciente. Fora as medicações. Aí vem a parte farmacológica, que o médico vai prescrever, mas a gente estuda para que a gente possa fazer essa interpretação. Então, estudem a farmacologia do diabetes, né? A gente não tem tempo para abordar isso na disciplina de hoje, porque você já tem a aula, né? Então, estudem a farmacologia do diabetes, porque ela é muito importante para vocês quando vocês estiverem atuando, tá? A maioria dos pacientes que vocês vão encontrar primeiro são pacientes diabéticos e hipertensos. Então, é interessante que vocês saibam lidar com esses tipos de pacientes, com essas medicações. Tá bom, galera? E aí,
a gente vai encerrar a nossa aula de hoje por aqui. Daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês o material da aula de hoje de tireoide e os links das aulas que eu já ministrei, tudo bem? Então, boa noite, boa semana, e semana que vem é a avaliação, tá? Não esqueçam, vai ser via Forms a avaliação dessa disciplina, farmacologia aplicada via Forms. Beleza. Boa noite. Boa noite, minha gente.